Fala, Tacoides, beleza? Lucas Lacerda aqui, e eu finalmente voltei com mais recomendações de manhwas para vocês. Hoje um top 5 manhwas de cultivação com protagonista apelão solador de figurantes. Então vocês estão ligados o tipo de manhwa que vem por aí. Então se você curte manhwas de cultivação com muita luta épica, com muitos poderes especiais e um protagonista apelão que deseja transcender ao nível de um imortal ou de um deus, esse vídeo é pra você. E como sempre é importante destacar que esse ranking contém a minha opinião. Se sua opinião é divergente, vai lá nos comentários e deixe a sua recomendação, o manhwa de sua preferência, para as próximas pessoas que entrarem nesse vídeo irem lá e terem mais recomendações. Isso é muito produtivo ali para a comunidade que a gente está tentando construir. E sem mais delongas, o primeiro manhwa desse ranking se intitula Urban Castaway, que seria em tradução do Google Tradutor, algo do tipo o náufrago urbano. Não me perguntam o porquê desse nome, eu não entendi, mas esse é um manhwa novo. Ele possui apenas 6 capítulos traduzidos em português e o nosso protagonista chinês se chama Fan Xiaotang. Normalmente os manhwas de cultivação, eles são a grande maioria chineses, tem um ou outro que é coreano, mas a maioria é chinês mesmo. E esse é chinês e o protagonista se chama Fan Xiaotang. E qual que é a história desse manhwa, Lucas? O nosso prota vivia num orfanato, não foi muito bem explicado com quem que ele vivia e nem por que ele estava nesse orfanato, mas fato é que um dia em específico alguém destruiu esse orfanato e matou todo mundo que vivia ali, menos o nosso prota, o Fan Xiaotang. Aí passou o tempo, ele cresceu, se tornou mais forte e agora ele está buscando vingança. Ele está buscando um cara que é o cara que matou todo mundo e destruiu o orfanato. Se não me engano, o nome desse cara é Liao Fei. E ele tá por ali, em todos os lugares, procurando esse Liao Fei com um desenho muito tosco do cara na mão. Então como que ele vai conseguir com esse desenho, esse retrato do cara que tá muito tosco? Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. E o nosso protagonista vive num mundo moderno, realmente na modernidade. Só que é um mundo de cultivação, as pessoas cultivam e têm poderes especiais. Só que todo mundo que vê o nosso prota fala assim, cara, você não tem um pingo de cultivação. Então eu deduzi realmente que ele não tem a cultivação propriamente dita, mas ele tem um mensageiro divino que só ele consegue enxergar. E esse mensageiro divino recebe pedras espirituais dele e em troca dá pra ele tipo uma cartinha de um jogo que dá poderes de algum deus específico pra ele. Aí o nosso protagonista ele tem poderes de deuses aleatórios. Pensa tipo assim, num pacotinho de cartinha da Copa. Aí você vai tirar o Cristiano Ronaldo e você vai ficar bom no fute que nem o Cristiano Ronaldo. É basicamente esse o poder do protagonista. Só que assim, a arte desse manhwa, que é muito curtinho, que tem 6 capítulos só, a arte é muito bonita, parece que quem está desenhando manja do que está fazendo, e a gente não sabe muito ainda sobre a trama, porque 6 capítulos não dá para saber muita coisa. Esse é o escopo geral, esses são os poderes do protagonista, e ele quer vingança, ele quer entender qual é a desse Liao Fei, que matou a galera que vivia com ele e destruiu o orfanato. E para alcançar esse objetivo, ele vai meter a porrada em um monte de figurante, assim são 6 episódios, e ele já meteu a porrada em uns 10 figurantes. Ele é realmente um protagonista de cultivo que gosta de bater em figurante. Então ele realmente se enquadra com perfeição mesmo no título desse vídeo. E bora para a próxima recomendação. Não tinha muito mesmo o que falar sobre esse manhwa, porque ele é muito curto e ele é novo. Então bora pro próximo. O próximo manhwa desse ranking se intitula It's Hard to Mix with Demons, que seria em tradução livre, é difícil se misturar com demônios. E esse manhwa possui 38 capítulos traduzidos em português BR, é um manhwa chinês novamente, e o nosso protagonista se chama Qin Yao. Qin Yao, repita comigo, Qin Yao. Eu realmente espero que a pronúncia seja certa. Mas Lucas, qual que é a história desse manhwa? O nosso protagonista vive num mundo de cultivação, evidentemente, e qual que é a história desse mundo? Você tem ali o Dao, que é tipo o mundo da cultivação, a ideia de cultivo, e você tem o Yin e o Yang, você tem o lado bom e o lado ruim. Do lado bom você tem os imortais, e do lado ruim você tem os demoníacos, os demônios, que são os cultivadores demoníacos. O nosso prota é um cultivador de arte imortal, ou seja, ele está do lado do bem, e ele está numa guerra contra os demoníacos. Só que o que acontece? Acontece uma treta ali na guerra que tá muito louca e ele acaba sendo jogado para muito longe, ele quase morreu e ele desmaiou. Só que pelo fato dele ter usado uma técnica demoníaca, que a gente não sabe ainda por que ele utilizou uma técnica demoníaca, por que ele sabe dessa técnica, ele utilizou e ele foi assim confundido pelos demoníacos com um deles.
Então eles pegaram ele, trocaram de roupa, colocaram ataduras, trataram ele e ele tá lá desmaiado no meio da tribo dos cultivadores demoníacos. Ele acorda e percebe que quem tratou ele foi uma novinha muito gasosa e ele já se apaixona assim de cara. Acontece umas treta muito louca e ele acaba salvando a vida dela. E logo depois ele é levado assim, deslocado, realmente pra seita demoníaca. E ele tá lá e ele fala assim, não, eu vou me recuperar e eu vou fugir, eu vou voltar pra minha seita. Vai acontecendo algumas coisas e ele não consegue fugir, ele realmente não consegue. E daí pra frente você fica sabendo basicamente o que eu vou te dar de spoiler. Ele vai ficando muito poderoso ao passar do tempo, ele vai ter um harém mesmo, e ele vai ser um mestre solador de figurantes. Como a maioria dos protagonistas de manhwa de cultivo, ele é um padrão nesse sentido. Só que não é um manhwa muito comum. Assim, a estética é muito bonita e não me pareceu muito clichê, assim como a maioria dos manhwas de cultivação um pouco mais desconhecidos. É um manhwa bom que vale a pena realmente você investir seu tempo para assistir. Eu não vou dar mais spoiler do que isso. Eu vou me ater ali aos primeiros 5 capítulos. Pra quê? Pra eu não dar muitos spoilers. E esse é um manhwa que realmente vale a pena você ler. Vai lá, dá uma conferida, depois volta aqui e fala o que você achou. E bora pra próxima recomendação. Mas antes de ir pra próxima recomendação, deixa um like aí embaixo pra fortalecer o canal, que tá começando agora e precisa do seu apoio. Então se você curte manhwa, gosta de recomendações semanais, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. É isso e bora para a próxima recomendação. O próximo manhwa desse ranking se intitula Yongsheng, Eternal Life, que em tradução livre seria Yongsheng, Vida Eterna. Eu não sei se Yongsheng significa vida eterna, porque eu não vi a tradução disso, mas Eternal Life é vida eterna, tá? Só pra você saber. Mas assim, esse é um manhwa que tem 34 capítulos traduzidos em português e acompanha o protagonista que se chama Fang Han. E qual que é a história desse manhwa? O nosso protagonista, o Fang Han, ele é um cara que foi meio deixado de lado, assim, na família dele, por uma historinha que vai ser contada nos primeiros capítulos, e ele acabou sendo um servo da própria família. E ele é muito maltratado, porque ele não tem talento em artes marciais. Mas mesmo assim, ele cultiva em segredo, por mais que ele não tenha talento e não consiga realmente alcançar grandes patamares. Só que num dia fatídico realmente, um cara de uma outra seita invadiu a seita Tang, ou não, na verdade a seita Fang, invadiu a seita Fang e foi lá e roubou um artefato sagrado e estava fugindo, metendo o pé, só que ele encontrou com uma mulher dessa seita, dessa mesma seita do protagonista, e acabou perdendo a batalha e fugiu já quase morrendo. O nosso protagonista deu muita sorte e conseguiu ali encontrar com esse cara que estava à beira da morte, e ele estava com esse artefato muito sagrado e super poderoso. Ele já tinha dado uma luteada ali no cara quase morto, só que quando o cara realmente levantou assim do nada e falou: "Ah, você é um servo, não é mesmo? Você tá roubando minhas coisas?" Aí o protagonista falou: não tô roubando não, toma aqui de volta. Aí o que o cara fez? O cara já tava à beira da morte, ele ia morrer em alguns minutos. Ele realmente atribuiu ao servo lá, o nosso protagonista, os últimos desejos dele, e em troca ele implantou essa arte sagrada, esse artefato sagrado nele, ensinou algumas artes de artes marciais. E assim, o nosso protagonista agora, ele tem um potencial ilimitado. E o que vai acontecer? Ele vai voltar para a seita Fang, só que mais poderoso e ser reconhecido. E ele vai se tornar aquele Tang San da vida. Ele vai se tornar um cara muito poderoso. E como eu não tenho o que falar para você, ele vai ser um grande solador de figurantes. Então vai ser daquele cara que você olhou torto, ele vai lá e vai te meter a porrada. Então, cuidado para você não ser o figurante da história. E essa é uma obra com uma arte muito bonita. Digo, ela é acima da média da maioria dos manhwas de cultivação. Ela tá ali acima da média. Vale a pena você dar uma conferida. A história também é muito boa. E, enfim, vai te entreter. E é do nicho, assim, do tema que eu adoro. Vai lá, confere e depois volta aqui e fala o que você achou aqui nos comentários. E o penúltimo manhwa desse ranking se intitula Rebirth City Date, que seria em tradução livre algo do tipo Renascimento da Deidade da Cidade, algo desse tipo. E esse manhwa possui 189 capítulos traduzidos em português, PTBR, e o nosso protagonista se intitula Yuji. E qual que é a história? A história é do nosso protagonista, que é uma deidade. Ele é realmente um cara com 5.000 anos de cultivo, só que ele tá ali no patamar de transição entre um ser humano normal, cultivador, e uma deidade, um cara que vai ser realmente um deus, uma divindade. Só que ele desistiu de tudo isso para utilizar uma arte secreta de retornar ao passado.
e ele vai voltar para quando ele ainda era um ser humano comum, sem nenhum tipo de cultivação, porque ele está muito arrependido das coisas que ele deixou acontecer no passado, do babaca que ele foi, das coisas horríveis que aconteceram com a família dele. E ele volta no tempo como uma deidade sem cultivação. Ele vai cultivar muito rápido, vai ser reconhecido, vai ficar rico, vai ser muito respeitado. E esse tipo de manhwa, essa formulazinha de cara que é uma deidade e volta no tempo, é assim a fórmula secreta do protagonista que mete a porrada em figurante. Pensa num manhwa que todo capítulo ele vai meter a porrada em pelo menos 3 figurantes diferentes. E assim, o padrão é o seguinte: o figurante olha torto pra ele, começa a peitar ele pra caramba, tipo assim, desprezar realmente o protagonista. É cada figurante cuzão. E o protagonista vai lá e fala assim: ah, é maluco? Eu não vou ter piedade não, tá ligado? E vai lá e mete a porrada sem dó no figurante. É esse tipo de manhwa que é esse aqui, Rebirth City Date. Eu não tenho muito mais o que falar sobre esse manhwa, mas o fato é, ele vai cuidar da própria família, ele vai impedir os acontecimentos do passado de acontecerem novamente da maneira que aconteceram, e ele vai voltar a ser um deus realmente de cultivo com 5.000 anos e quase virando realmente uma deidade. Esse cara é muito solador de figurante, vale muito a pena ler na verdade esse manhwa. Vai lá dar uma conferida, volta aqui, fala nos comentários o que você achou e bora para a próxima recomendação. E o próximo manhwa desse ranking, o último na verdade, mas não menos importante, se intitula também muito parecido com o anterior. É realmente um manhwa muito parecido com o anterior, é exatamente a mesma fórmula. Se intitula Rebirth of the Urban Mad Immortal, que seria em tradução o renascimento do imortal urbano louco. É realmente essa tradução livre que eu fiz agora, assim, no freestyle mesmo. Esse manhwa possui 53 capítulos, traduzidos em português PTBR, e o nosso protagonista é o Imperador Imortal Mad King, ou seja, o Imperador Imortal King o Louco. E qual que é a história desse manhwa? Você vai realmente achar que você tá na Matrix e que isso é um déjà vu? Vamos lá! O Imperador Imortal, depois de viver milhares de anos, ele tá finalmente na hora da sua morte, a hora de perecer, o corpo dele já não aguenta mais. E um ser que alcançou tamanho patamar, ele tem uma morte diferente, é como se fosse um ritual de renascimento como um deus. Ele realmente esperava que ele fosse morrer ali, depois desse patamar como um deus, não mais como um mortal. Só que ele acaba perecendo ali e ele volta assim no tempo para quando ele era um colegial normal, sei lá quantos 1000 anos no passado. E é realmente essa história, é muito parecida, exatamente igual à anterior. Ele voltou para quando ele era um colegial e ele vai fazer tudo de novo, só que sem arrependimentos e se tornar um cara muito mais poderoso do que antes. E o nosso protagonista, ele também é o Rei Solador. Pensa no Zoro. Ele é muito mais solador que o Zoro, realmente mais solador que o Zoro. Ele vai ver um figurante e ele vai pensar, não vai pensar 2 vezes em passar o sarrafo nele, realmente chegando na voadora de 3 pés, se é que você me entende. E além disso, assim como no manhwa anterior e nesse também, ele vai criando um harém de muitas mulheres que querem ficar com ele, querem realmente passar o rodo nele, e ele não quer saber disso, porque ele se acha realmente um imortal. Ele se acha um cara que, pra ele, as outras pessoas são formigas. E mesmo assim tem muita mina querendo passar o rodo nele. E ele vai solar figurantes. Ele vai salvar minas muito gasosas. E uma hora ou outra ele vai meio que ser um gentleman com essas minas. E vai rolar um pouquinho de romance, mas depois vai se afastar disso. Mas enfim, é um manhwa muito bom, com luta quase todo o capítulo. É muito conhecido, mas se você não conhece, vai lá dar uma conferida e volta aqui e deixa nos comentários o que você achou. Eu realmente insisto, bato nessa tecla toda vez, porque é importante. Deixa aqui sua opinião para as pessoas saberem um pouco mais sobre o manhwa e realmente terem um gostinho de quero mais e irem lá e conferirem por si mesmas. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham achado mais manhwas para vocês lerem. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no canal, deixa um like aqui embaixo e também ativa o sininho de notificações para você ter recomendações de manhwas semanais. É uma relação mutualística. Você se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e eu trago recomendações e mais manhwas para você ler. É isso e até a próxima!